Se vocês quiserem perguntar, vocês podem perguntar no chat aqui. Eu vou ler e vou traduzir para o Dr. Rodrigo, se for bastante pertinente na hora, porque a gente tem 1 hora de aula, é uma coisa bastante enxuta. E no finalzinho, a gente abre uns 15 minutos para perguntas de todos, né? A gente vai abrir o áudio aí e vai todo mundo ter a oportunidade de perguntar. Tá bom? Dr. Rodrigo, então aí, podemos começar? Vamos nessa. Vamos nessa, então. Vamos nessa. Pronto. Está todo mundo me ouvindo aí? Ninguém vai poder te responder agora, vamos embora. Se eu estou, tá bom. Vamos lá. Então, gente, eu queria, antes de tudo, fazer aí algum acréscimo a essa apresentação que foi feita pelo Sérgio. Eu fiz a minha graduação na UF, mas, vamos dizer assim, a minha alma mater é o FRJ, onde eu fiquei 14 anos. Comecei como residente, depois eu fui staff e depois eu fiz o meu mestrado lá. E então eu posso dizer que eu pude desfrutar dos melhores professores, professor Romildo Bueno, professor Jorge Adelino, professor vários outros colegas que estão aposentados ou já se foram. Então, eu tive esse grande privilégio de desfrutar do melhor ensino, o melhor aprendizado na época da área da psiquiatria que está disponível hoje. A gente não pode deixar de pensar que a UFRJ ainda é a maior universidade do país, aquela que responde pela maior produção científica, e eu não tenho dúvida que eu tenho um grande orgulho de ter sido uma cria dessa instituição. A minha experiência eu vou falar sobre ketamina, mas eu acho que a gente está num tempo hoje em que a gente tem uma situação completamente atípica. E vocês vão entender por que a minha ênfase vai ser mais em relação ao risco de suicídio, ao paciente que necessita de uma intervenção precoce com relação a essa condição. Eu estou chamando suicídio de condição, e vocês vão entender por quê. Do que propriamente falar de depressão refratária. Nós já temos protocolos bem estabelecidos para depressão refratária. Nós temos até a definição padronizada daquilo que a gente considera como depressão refratária. Depressão refratária seria aquele quadro clínico em que você tentou 2 ou mais anti. Deu uma travada agora aqui. Gustavo, está aí ligado? Tô sim, eu acho que foi o Dr. Rodrigo lá. Claro. Se ele volta. Deve ser a internet dele. Farmacológicos diferentes, sem que haja. Rodrigo, se estiver me ouvindo, rapaz, saiu. Rodrigo, agora tá aí você, Rodrigo. Liga o teu microfone de novo, por favor. O microfone tá bloqueado. Sempre que você voltar, você vai voltar com o microfone bloqueado, entendeu? Se você sair novamente. Estou aberto aqui agora. Isso, maravilha. Agora tem que botar o share screen mais uma vez, para a gente poder entrar no slide. Isso. Aí, maravilha. Pronto. Maravilha, maravilha. Então, por isso que eu estou falando que
O título dessa exposição, Atualização no Manejo, Indicação de Aplicação da Ketamina e Depressão Refratária, eu estou enfatizando enormemente a questão do suicídio, do risco de suicídio. Estamos no mês de prevenção ao suicídio. Um dos comentários que eu faço em relação a isso é de que, se nós tivermos uma crítica sobre este conceito de prevenção ao suicídio, a gente vai ter que admitir que a nossa capacidade de prever o suicídio em um paciente individual é extremamente pobre. O que nós temos é grupos de risco, como, por exemplo, homens acima de 50 anos, divorciados, portadores de algum transtorno psiquiátrico, com dependência química, em situação financeira precária. Isso é, de certa maneira, um grupo, mas não um indivíduo. E eu acho que todo mundo aqui já deve ter passado pela experiência ou ouvido da experiência de um outro colega a respeito de um paciente que tenha cometido suicídio de maneira totalmente inesperada, de forma que aquilo que nós temos como diretrizes para a prevenção tem pouca utilidade na nossa realidade prática. Eu coloco aqui para vocês uma questão. Eu acho que, mais do que esse conceito abstrato de prevenção ao suicídio, especialmente em pacientes com depressão refratária, nós temos que mudar o nosso escopo. Eu acho que talvez seja interessante a gente pensar em intervenção precoce do paciente com risco elevado de suicídio. Eu vou desenvolver esse tema ao longo da minha exposição. Essa foto desse senhor aí, muito bem apessoado, esse é Albert Camus, um escritor, filósofo francês, que ele tem uma frase interessantíssima: só há um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Isso é uma frase que consta no livro dele, O Mito de Sísifo, mas uma frase que é uma frase que causa impacto. Porém, se a gente parar bem para pensar, a gente não está falando do suicídio como opção filosófica. Não está falando de suicídio como uma opção, viver ou não viver, ser ou não ser. Não, a gente está falando de suicídio como fruto de sofrimento psíquico, como produto de um transtorno psiquiátrico. É uma coisa completamente diferente. Há uma citação do Nelson Rodrigues, que eu também gosto muito, que diz o seguinte: qualquer besteira falada em francês tem um tom de autoridade, todo mundo acredita. Eu coloco isso como um gancho para fazer uma ironia, ou seja, as pessoas teorizam muito sobre suicídio, mas o que a gente lida na nossa prática é um fenômeno gravíssimo que causa repercussões ao longo de gerações inteiras. Existe um impacto financeiro subjetivo que é incomensurável diante dessa circunstância. A gente tem, né, Rodrigo, se puder acrescentar rapidamente aqui, 90%, né, das mortes por suicídio são cometidas por pacientes psiquiátricos que estão com depressão, né? Então, são supostamente mortes evitáveis. Né? São coisas que nós poderíamos evitar. Seriam. A gente tem hoje no Brasil mais de 60 mil homicídios ao ano e nós temos mais ou menos um terço, ainda que haja subnotificação, um terço desse número, por volta de 20 mil, alguns dizem 15 mil suicídios anuais no Brasil, que são mortes plenamente evitáveis. Se a gente pensar, talvez, se a gente tiver um outro olhar para a depressão e os transtornos psiquiátricos associados a essa circunstância. É isso que eu vou colocar. Um dos meus argumentos, que eu vou colocar aqui, é que,
em situações como nós estamos vivendo, da pandemia, esse é um artigo do Instituto Karolinska, que é uma instituição altamente qualificada em termos de pesquisa em neurociências. Dentro do Instituto Karolinska, a gente tem um centro de pesquisa e prevenção ao suicídio, que é o NASP. Esse centro, há pouco tempo, publicou esse artigo que ele fala o risco aumentado de suicídio, de automutilação ou de autoagressão na sociedade após a pandemia. Veja, ao contrário do que se pensa, a gente primeiro não vai ter um risco aumentado durante a pandemia em si. E mesmo depois, como em outras ocasiões, como em outras grandes crises de âmbito global, como na primeira grande pandemia do século XX, a gripe espanhola, depois do craque da Bolsa de 1929, na Segunda Guerra Mundial, o que a gente observa é que, inicialmente, talvez pelo espírito combativo da coletividade frente a uma adversidade de caráter avassalador, as pessoas têm uma tendência, a sociedade tem uma tendência a estar mais ou menos preservada da incidência de suicídio. Mas, contraintuitivamente, meses depois, existe um ponto de inflexão e há um aumento acentuado da incidência de suicídio. Esse artigo é muito interessante, eu estou colocando aqui como uma fonte de referência, porque ele faz menção exatamente a isso. Como nós vamos nos deparar nos meses seguintes à resolução de todo o processo da pandemia, com aumento catastrófico da incidência de suicídio. Outro artigo que versa a esse respeito... No Brasil, né, Rodrigo, se a gente for usar assim, mais recentemente, me corrija se eu estiver errado, no recolhimento da poupança do Collor, 1991, Isso. 1990, né, teve uma onda de suicídio muito grande, né, as pessoas ficaram financeiramente depauperadas, né, passaram um tempo assim, depois houve uma curva ascendente de suicídio muito significativa, né, acho que nós vivenciamos isso, né, recentemente, né, acho que precisa ir muito lá atrás. É como no craque da Bolsa, né? Exatamente. O craque da Bolsa de 29 é algo semelhante. As pessoas têm uma perda total da perspectiva de seguir com a sua vida financeira, com a sua subsistência. Outro artigo que eu coloquei para enfatizar enormemente esse argumento, que a gente vai ter um aumento da mortalidade devido a suicídio por conta do coronavírus, ele coloca aqui a suicide mortality in coronavirus disease 2019, a perfect storm, ou seja, uma tempestade perfeita, ou seja, a gente tem uma crise financeira, uma crise sanitária e provavelmente teremos uma terceira onda, que seria essa, em potencial, avassaladora aumento da incidência de suicídio entre diversas camadas da população. Esse artigo, por um acaso, é do JAMA, né? Vocês estão olhando aqui, de abril de 2020. Tá? Esses artigos, na verdade, eles são projeções de fenômenos que já existem, que já estavam previstos. A própria Organização Mundial de Saúde já previa que a depressão, isso sem contar muito antes do fenômeno da pandemia pelo Covid, que em 2020 a principal causa de morbidade e absenteísmo seria a depressão. Hoje, nós temos somados a esse cenário a pandemia e todas as suas repercussões subjetivas e materiais. Então, por isso que eu estou fazendo a minha argumentação hoje,
é que nós temos que ter um olhar extremamente atento e talvez diferenciado com relação ao paciente deprimido. Porque hoje, eu diria que, estatisticamente, todo e qualquer paciente gravemente deprimido é um paciente que nós temos que pensar na possibilidade de suicídio muito antes do que faríamos anteriormente. A minha impressão, eu não sei se compartilham vocês dessa visão da coisa, é que a possibilidade de suicídio é como uma exceção ou como um evento infrequente. E hoje, talvez, daqui a algum tempo, mas eu acho que é importante a gente se preparar para isso, a gente vai ter que ter uma noção diferente. Os tempos são diferentes, exigem medidas diferentes, exigem um olhar diferenciado. Vamos ao seguinte. E a gente tem, deixa eu fazer aqui uma passagem, a gente, para isso, graças a Deus, tem um arsenal terapêutico anti-suicídio, vamos chamar assim. Tá? O primeiro é clássico, é a eletroconvulsoterapia. Felizmente, eu tenho uma experiência bastante vasta. Desde a minha residência no Instituto de Psiquiatria, eu passei por várias instituições. Hoje, eu estou responsável pelo setor de eletroconvulsoterapia da Clínica da Gávea há mais de 10 anos. A minha casuística com ECT é de mais de 5.000 pacientes. E o ECT era o padrão ouro para o tratamento do paciente em risco iminente de suicídio. Cito aqui a clozapina, o lítio e a ketamina. Mas só que clozapina, lítio, ketamina e ECT têm diferentes mecanismos de proteção ao suicídio e diferentes indicações, ou seja, há perfis diferenciados de pacientes que vão responder melhor ao ECT, melhor à clozapina, melhor ao lítio ou melhor à ketamina. E a gente vai ter que ter esse olhar diferenciado. Que ferramenta usar para determinado subgrupo de paciente? Tá? O ECT, a gente eu posso tirar uma dúvida com você? Claro, rapidinho? Por favor. Eu sempre pensei, né, que assim, clozapina e lítio a gente consegue utilizar para prevenir, né? Não como alguma coisa para você atuar em cima de uma crise suicida. Né? Na crise suicida mesmo, o que você tem é o ECT, né? Acho que é bastante claro que ele funciona, né, dessa forma, e agora a ketamina, né, que você está trazendo essa informação de que a ketamina também diminui o pensamento suicida, né? Retira a pessoa daquela crise suicida, agudamente falando. Mas a clozapina e o lítio também, você tem essa vivência de que eles funcionam agudamente também? Tem, mas em grupos diferentes, por mecanismos diferentes. Vamos lá, clozapina. A gente tem clozapina, existe um estudo interessantíssimo chamado FIN-11, que foi feito exatamente no local onde a clozapina inicialmente foi tida como uma droga com alto potencial de indução a alterações hematológicas, especialmente leucopenia e agranulocitose. Aí ela foi retirada do mercado. Isso aconteceu por causa do chamado efeito Finlândia, que aconteceu lá na década de 80, no início da década de 80. Mas, felizmente, vários autores perceberam que a clozapina tinha um potencial terapêutico para o tratamento de transtornos psiquiátricos de natureza psicótica muito superior. Mas esse estudo, FIN-11, ele faz o seguinte, ele compara a população em geral da Finlândia com pacientes que têm esquizofrenia. Esses pacientes que têm esquizofrenia são divididos em um grupo de 6 diferentes neurolépticos. Quetiapina, olanzapina, risperidona, se eu não estou enganado, haloperidol, só para constar, não tenho certeza, mas clozapina. E o grupo que tem maior sobrevida é o grupo que usa clozapina. E veja, a clozapina com todos os problemas que ela tem. Eu deixo de lado a questão hematológica e falo que a clozapina, apesar de ser uma excelente substância,
ela tem uma série de efeitos colaterais, ela tem a síndrome metabólica, ela tem alterações cardiológicas, ela tem alterações gastrointestinais e por aí vai. Mas mesmo com tudo que ela tem de efeito adverso, ela ainda confere uma sobrevida nitidamente maior a esses pacientes. E atribui-se que este efeito de sobrevida ele ocorre por conta do efeito protetor que a clozapina confere ao paciente psicótico. Por que seria isso? Não é? A gente sabe que um dos modelos para a gente entender o ato suicida é um misto de impulsividade com agressividade. A clozapina tem uma afinidade por receptores D4, que tem uma densidade maior na amígdala, que é exatamente o sítio da nossa questão de impulsividade e agressividade. Estou resumindo muito a ópera, estou sendo muito reducionista. Então, a clozapina teria essa capacidade de atuar neste binômio agressividade e impulsividade, e ela é indicada no paciente esquizofrênico refratário a outras medidas de tratamento farmacológico, mas especialmente no paciente esquizofrênico com alto risco de suicídio. Isso se estende também para o paciente com transtorno esquizoafetivo e se estende também para o paciente com transtorno bipolar do humor de difícil manejo ou no paciente com transtorno bipolar do humor que tenha proeminentes sintomas psicóticos. Então, a clozapina é um recurso, sim, anti-suicídio para uma população em geral. Para uma população em geral, não. Uma população bem definida. Ainda que, honestamente, isso é um uso off-label, que transtornos psiquiátricos, onde predomina a questão raiva e impulsividade, como, por exemplo, transtorno borderline de personalidade, talvez a clozapina tenha um efeito de proteção contra suicídio também. Mas através dessa estratégia de atuar sob o binômio agressividade e impulsividade. O lítio, a gente também sabe que o lítio confere essa proteção de maneira muito semelhante à da clozapina, só que o lítio não tem propriamente um sítio de ação como a clozapina tem. O lítio ele tem um efeito... O lítio, na verdade, ele trabalha no segundo mensageiro. Ele tem uma ação meio que difusa no córtex e subcórtex. Então, ele provavelmente vai reduzir a atividade, ele reduz a atividade desses centros que são hiperativos. Por isso que ele funciona no transtorno bipolar do humor e ele é largamente utilizado também para transtorno explosivo intermitente, pacientes com impulsividade, agressividade incontida. E talvez essas características terapêuticas do lítio venham a conferir algum grau de proteção contra o suicídio. A questão dos dois... Deixa só eu entrar um pouquinho, porque nós temos um tempo muito limitado, né? Então, assim, a gente precisa andar para bater na nossa ketamina, senão a gente vai ficar na clozapina. Então, que é muita informação. É muita informação. Vamos na ketamina, então. Obrigado. Vamos chegar lá. na ketamina. Agora, ketamina. Pula o ST. Como é que essa ketamina funciona, né? Como é que essa tal da ketamina funciona? Eu coloco alguns slides, tá? Mas, na verdade, a minha experiência com ketamina, eu posso falar usando o slide como uma referência. Tá? A minha experiência prática direta é assim, de mais ou menos 7 anos utilizando esse medicamento. Eu utilizei sempre por via endovenosa. Uhum. Ela pode ser usada por via endovenosa, por via subcutânea, por via retal, por via inalatória e por via oral. Tá? Todas essas vias têm diferenças consideráveis em termos de biodisponibilidade. É claro que pela via endovenosa a gente tem
não tem uma série de inconvenientes das outras vias. O efeito é imediato. Como funciona? O que eu observo? Por que a gente fala de ketamina com duas distintas indicações? O paciente que é refratário a outras formas de tratamento, inclusive o ECT, e o paciente que tem alto risco de suicídio. Honestamente, eu acho que, com relação ao paciente refratário, é fato. Alguns pacientes que não respondem a ECT, mesmo com relação à ideação suicida, melhoram com a ketamina. Isso é uma coisa que deve ser ressaltada. Se falhou o ECT, o que nós vamos fazer? Estamos sem recursos disponíveis. Isso não é verdade. Hoje, nós temos o recurso da ketamina. Isso é importantíssimo ser dito. É uma opção a mais. Mas a minha vivência pessoal é de que, ao longo do tempo, eu tenho observado que existem pacientes que serão mais responsíveis ao ECT e há pacientes que serão mais responsíveis à ketamina. Explico. A gente fala de uma associação entre suicídio e depressão. Sim, existe essa associação. Mas essa associação ela não é de caráter, eu diria, emocional. Nem todo paciente deprimido ele tem ideação suicida frequente, proeminente, contínua. Enquanto que há pacientes que nem estão tão deprimidos assim, que têm ideação suicida frequente, proeminente, quase que contínua. Então, eu diria que aquele paciente que tem ideação suicida, que tem um binômio que eu também coloco, anedonia e disforia, não é necessariamente aquele paciente gravemente deprimido, com estupor depressivo, com profunda inibição psicomotora. Esse paciente é um candidato à ketamina. Eu não tenho dúvida. Tá? Enquanto que aquele paciente que apresenta, sim, sintomas depressivos muito proeminentes, como, por exemplo, paciente com estupor, que não come, que não ingere líquidos, já está apresentando risco de uma série de complicações clínicas, esse é um candidato ao ECT. De como diferenciar, como indicar diferentes recursos para diferentes tipos de pacientes. Perfeito. Tá? Esse slide fala, a exemplo do ECT e do lítio, a cetamina possui vários mecanismos que convergem em contribuir para uma rápida melhora da depressão. Isso é fato. Tá? A questão da ketamina, que eu acho que é um dos grandes elementos que a gente tem que levar em consideração, é que ela causa uma revolução. Ela mostra que a gente pode obter resultados terapêuticos robustos em tempo muito curto. Isso é algo que não existia dentro da psiquiatria, mesmo com a eletroconvulsoterapia. Todos nós sabemos que qualquer medicamento antipsicótico, qualquer medicamento antidepressivo, qualquer inibidor, qualquer modulador do humor, estabilizador do humor, tem um delta-T, tem um tempo de latência, o que não necessariamente ocorre com a ketamina. E isso é uma tendência da psiquiatria a buscar intervenção rápida, como existe em várias outras especialidades. A gente observa o efeito da ketamina em questão de horas, especialmente no que diz respeito ao risco, à ideação suicida. Talvez não necessariamente ao efeito antidepressivo propriamente dito, que ele tem uma necessidade de continuidade, uma sequência de aplicações de ketamina para que este efeito venha a se consolidar. Mas o efeito anti-suicídio, ele se dá quase que imediatamente. É uma coisa que quem já viu fica estupefato. É interessantíssimo. E isso deve acontecer. Isso, para mim, é até uma novidade, porque o que eu sabia é que tinha, sim, um efeito, de repente, euforizante,
né, no primeiro momento, que poderia até ser alguma coisa ligada mesmo aos efeitos disfóricos, né, vamos dizer assim, os efeitos colaterais do excesso de ketamina, né, que o pessoal utiliza em raves, as dissociações, as euforias, né, que pode gerar. Eu imaginei que fosse uma coisa parecida com isso, né, mas pelo que você está falando, então, não tem nada a ver. É em cima da ideação suicida, é isso? Em cima Exatamente. da intenção suicida, é aí que mexe? É aí que mexe, porque você faz uma pergunta que gera uma outra pergunta. Será que a pessoa precisa? Porque a grande questão é que a ketamina é um anestésico que tem mais de 60 anos no mercado, já houve quebra de patente. Ele é utilizado largamente em procedimentos cirúrgicos, desde grande porte até procedimentos pediátricos no consultório pediátrico, tá? Ela é extremamente segura em termos de depressão cardiorrespiratória, de depressão do sistema nervoso central, até porque ela tem um efeito chamado dissociativo. Não é o dissociativo no sentido, vamos colocar assim, psicopatológico clássico, como a gente aprendeu, de uma dissociação histérica. O que eles chamam de dissociação é que o paciente ele permanece com o nível de consciência claro, no sentido de que é responsível, você faz perguntas, ele responde, e não sente dor. Então, por isso que existiria uma dissociação nesse sentido, ainda que haja uma alteração do nível de consciência. Essa alteração de consciência, que é uma viagem psicodélica para muitos pacientes, que pode ser agradável ou desagradável para muita gente que faz o uso recreacional da ketamina, é o Special K ou K, isso é largamente utilizado, só que a maneira com que é usado nas raves, eu estava fazendo o cálculo hoje com o filho de um paciente meu que me pediu para fazer a ketamina, é da ordem de 10 a 20 vezes a dose que a gente usa para fazer o tratamento para depressão e ideação suicida. E aí o efeito antidepressivo se perde. Tá? Isso é importantíssimo dizer. Tá? Até para distinguir, né? Assim, quando a gente está usando como fins terapêuticos e quando é usado como droga de abuso. É muito distante, né, a quantidade de substância utilizada. Rodrigo travou de novo. Rodrigo está ouvindo? Voltou? Rodrigo. Funciona que Rodrigo saiu agora, pessoal, mas deve estar voltando aí. Voltou. Só ligar o microfone, Rodrigo. Olha o Léo aí. Você está me ouvindo? Tô. Tô vendo o Lessa aí, ó. Apareceu um barbão. Aí. Maravilha. Então, vamos lá, peraí. Vamos lá. Mas então, Rodrigo, só porque uma coisa que eu acho importante, né? Assim, um dos grandes temores que eu vejo, né, com a utilização da ketamina, um dos fantasmas seria a coisa da possibilidade de você gerar dependência, né? Assim, de você gerar quadros de dependência em pessoas que antes não tinham, né? Eu acho que isso é um grande mito, na verdade, porque, pelo que você está dizendo, a quantidade de substância necessária, né, utilizada dentro de um ambiente apenas de festa é infinitamente maior do que aquela que a gente utiliza. Né? Perfeito. As pessoas compram uma ampola de 50 ml, colocam no micro-ondas, vamos dizer assim, a fase líquida é evaporada, eles ficam com a fase sólida, recolhem e utilizam em outro lugar. Perfeito. Mas assim, uma pessoa ingere 50 vezes, 20 vezes, 30 vezes a dose necessária ao efeito terapêutico que a gente deseja. Ou seja, você nunca viu um paciente desenvolver dependência de ketamina após o uso
terapêutico do tratamento. Não. Ah. Nunca vi. Isso, na minha opinião, é como dizer que um paciente vai se submeter a uma cirurgia e ele vai ter que fazer uma analgesia e, após a analgesia com um opioide qualquer, vai imediatamente desenvolver um quadro de dependência e abuso. Não, acho que a intenção já é diferente. E eu acho que até o setting em que você vai utilizar a ketamina é uma coisa que inibe qualquer tipo de iniciativa nesse sentido. Tá? Eu faço questão de fazer num ambiente onde eu tenha infraestrutura, eu sempre faço na presença de um anestesista, monitoramento, ainda que não seja necessário, porque é uma droga extremamente segura em termos de depressão cardiorrespiratória, depressão do sistema nervoso central. Agora, como é que essa coisa funciona? Eu gosto de falar que se a gente entender o mecanismo dela, a gente pode pensar até inferir o seu uso em outras condições. Eu vou voltar aqui um slide que é fundamental para a gente entender. Esse slide aqui é 1990. 1990, esse Trujas e alunos no Jornal Europeu de Farmacologia, ele já dizia que alguns antagonistas do receptor NMDA, eles exibem em potencial ações antidepressivas. Ou seja, em 1990, temos mais de 30 anos. Isso derivou para o primeiro artigo publicado sobre o efeito antidepressivo da ketamina, do Berman, no Jornal de Biologia Psiquiátrica, em 2000, ou seja, temos mais. E hoje a gente já tem mais de 14 estudos de meta-análise sobre a utilização da ketamina. Não é algo como as pessoas imaginam que surgiu ontem. Começou agora, né? Pois é, exatamente. Que não é nada, já deixou de ser algo experimental há muito tempo. Tá? Só que a gente tem, assim, por conta de mecanismos até de controle, o FDA ainda não aprovou algumas formas de administração da ketamina, já aprovou outras, e aqui a gente está esperando a Anvisa aprovar as formas de administração da ketamina que a gente tem disponíveis aqui no Brasil. Mas há uma arguição feita pelo professor Del Porto ao Conselho Federal de Medicina, e já respondida, em que o Conselho Federal de Medicina fala a respeito do uso off-label, ou seja, do médico, desde que haja um termo de consentimento informado, para que você possa utilizar essa medicação. Deixa claro que ainda não há uma aprovação, mas também não há propriamente uma proibição. Mas aprovação, né? Você acredita que a gente está caminhando para aprovação total, assim? Você acha que a gente está nessa direção? Você tem dois laboratórios atrás dessa história. Tem o laboratório da Cristália, que quer aprovar o uso geral, ou seja, a ketamina, propriamente dita, que, na verdade, é a mistura racêmica dos dois enantiômeros, que quando a gente compra a ampola, são dois enantiômeros, é o levógeno e o destrógeno, tá? E o Janssen Cilag, que isolou a esketamina, que é um dos o levógeno, e que tem 4 vezes mais afinidade pelo receptor. O receptor glutamatérgico, no sítio específico, vocês estão vendo aqui, que isso, na verdade, é um corte que faz uma imagem bidimensional, mas o receptor glutamatérgico, ele tem 4 unidades que fazem como se fosse, ele é um receptor
ionotrópico, tá? A gente tem 3 tipos de receptores ionotrópicos. A gente tem o NMDA, N-metil aspartato. Nós temos o AMPA e o quis-cainato. E 5 a 7 outros tipos de receptores do glutamato que são metabotrópicos, ou seja, são ligados à proteína G, são ligados a mecanismos de transmissão plasmática, via segundo mensageiro. Tá? Mas o sítio de ação é exatamente aqui. Se a gente entender que funciona, é parte integrante do conhecimento geral. Tá? Aí é que eu tenho que tentar ser o mais didático possível. Sérgio, como é que eu estou com relação ao meu tempo? Porque eu falo pelos cotovelos. Eu acho que a gente podia passar rapidamente pela parte de mecanismo de ação e, de repente, entrar nas indicações, contraindicações clínicas. Eu acredito que seja algo que interesse mais. Eu só vou falar 2 coisas sobre o mecanismo de ação, muito importante. Claro, lógico. Vamos lá. Primeiro, esse aqui é o receptor glutamatérgico. Temos um sítio específico, como você está vendo aqui no slide, de ligação da ketamina. E veja, é o mesmo sítio de ligação da memantina. Veja, a memantina é usada para tratamento de Alzheimer. Qual o mecanismo de ação da memantina para o tratamento de Alzheimer? Na verdade, tentar deter o avanço da doença. Por quê? A memantina ela evita que exista excesso de atividade do receptor NMDA, levando a excitoxicidade, que leva à morte do neurônio. Tá? O que faz basicamente a ketamina? Ela bloqueia um sítio específico, ela faz com que este canal iônico ele deixe de funcionar, deixe de passar sódio e cálcio, como normalmente acontece. O que normalmente acontece na transmissão normal? Você precisa da glicina como cofator, entra o glutamato, abre-se o canal e há influxo de cálcio e sódio. Tá? É assim que funciona a coisa. Mas como é que essa coisa funciona? A ketamina ela funciona a principal maneira de entender é essa aqui. Não veio o slide, mas não tem problema. É um problema, a tecnologia. É sempre assim. É sempre assim. Vamos fazer uma coisa. Assim, eu sei que é importante o funcionamento do receptor, eu tenho total certeza disso. Acho que, para quem estuda psicofarmacologia, então, é um negócio fundamental. Mas assim, eu tenho medo da gente não conseguir chegar na parte clínica. Então, vamos lá. A gente respeita muito o horário aqui, a gente tenta fechar na hora certinho e tal. Beleza, então vamos lá. É fácil. Vamos falar daquilo que ela tem de mal. Claro. A gente só falou daquilo que ela tem de bom. Eu acho que é fundamental ter essa noção de que, primeiro, não é todo paciente que é candidato ao tratamento com ketamina. Eu diria que há contraindicações formais. E eu te cito pelo menos um caso que ele é emblemático. Eu tive um paciente que leu a respeito da ketamina na internet e decidiu se automedicar. O interesse dele, a princípio, não era propriamente fazer o uso inadequado. Não, ele queria se tratar de uma depressão absolutamente resistente que ele tinha. Só que ele fez aquele uso que o indivíduo que usa na rave faz. Ele usou em doses muito além daquilo que a gente preconiza para o tratamento com a ketamina. A gente usa uma faixa de dose de 0,5 miligrama a 1 miligrama por quilograma de peso. Ou seja, vamos colocar uma pessoa de 50 quilos. Uma pessoa de 50 quilos vai usar, a cada ocasião, ela vai usar de 50
a 25 miligramas de ketamina. Uma pessoa de 100 quilos, o dobro. Uma pessoa de 75, 25% a mais. Quando você usa 10 vezes a dose preconizada, você perde o efeito terapêutico. Você, ao contrário, você entra em excitoxicidade, você entra num risco de gerar um episódio psicótico persistente. Não somente a intoxicação aguda, que leva a uma alteração profunda da senso-percepção do nível de consciência, como também o uso contínuo de doses fora do padrão pode gerar um estado neurotóxico persistente e sintomas psicóticos persistentes. Aquele indivíduo que você já sabe que ele tem um alto potencial de dependência química ou uso nocivo de substâncias psicotrópicas lícitas ou ilícitas, eu não tenho dúvida nenhuma. É uma contraindicação formal. Tá, perfeito. Mesmo que sejam doses que não são doses específicas de abuso. Mesmo que não seja. Eu acho que, infelizmente, esses pacientes, eles fecharam a porta que estava disponível para eles se utilizarem desse recurso terapêutico. Infelizmente. Não é porque a gente sabe que nos processos de dependência química, a gente tem um circuito que é núcleo accumbens e áreas relacionadas à memória, hipocampo, etc. Então, cada vez que eu estimulo, eu chamo a memória. Essa é a questão fundamental. Entendi. Não sei se isso está... É como a questão do primeiro gole. Entendi. Evitar o primeiro gole, claro. O primeiro estímulo. Você está entendendo? Então, esse paciente fechou a porta. Não sei se isso, de repente, Rodrigo, pode ser que isso vire com a ketamina especificamente, que eu tenho, pelo menos eu dei uma olhada, tem alguns estudos mostrando a eficácia de ketamina no tratamento de pacientes alcoolistas e pacientes também usuários de cocaína. Né? Sim, mas aí é uma outra droga, é um outro estímulo. Follow-up prolongado, entendeu? Sim, então, você está dizendo que eles sejam... Entendi. O paciente que não pode usar, não pode fazer é aquele que já é dependente de ketamina. De ketamina. Tá. Questão não é dependente do uso químico, ponto, não. Tá. Em outras, assim, a gente parte do princípio que, como eu falei anteriormente, por que a gente tem, eu acho que deve existir... Não, agora eu super entendi. Tá entendeu? tranquilo. É porque eu estava na minha cabeça que era o dependente aquele cara que vai para o ECT e aquele cara que vai para a ketamina. Claro. É porque a ketamina tem aquela coisa da disforia, anedonia. O alcoolismo tem muito disforia, anedonia. Sem dúvida. Então, você, em tese, melhora essa sensação de vazio, de ter que preencher o tempo bebendo, sem nenhum motivo que venha justificar esse abuso. A segunda questão são efeitos adversos que a gente raramente vê. É relatado que o paciente tem a alteração do nível, vamos dizer assim, não somente não do nível de consciência, mas do estado de consciência, que é semelhante a uma viagem lisérgica. Tá? Esse estado ele pode ser extremamente agradável ao paciente. Muitos dos pacientes relatam que o que acontece durante esse estado de alteração de consciência é algo simbólico e necessário para que ele tivesse uma espécie de reorganização do seu, vamos dizer assim, dos seus significados existenciais. Do seu psiquismo, né? A gente também sabe, isso é importantíssimo deixar claro, você não precisa ter a viagem para obter o efeito terapêutico da ketamina. Perfeito. Havia uma escola que dizia assim, não, tem que ter a viagem. E outro dizia que não precisa ter a viagem psicodélica. Hoje, eu sei, assim, por experiência própria, por quê? Eu já tive pacientes com viagens horrorosas e que a gente usa algum tipo de medicação sedativa. Ou a gente usa midazolam, ou a gente usa propofol.
ele não necessita passar pela experiência horrível, desagradável, aterrorizadora, para ter o efeito terapêutico. É até contra-intuitivo. Não funciona bem quando ele tem um efeito de viagem psicodélica do tipo bad trip. Tá bom? Isso é muito importante. Ninguém precisa viajar. Só se quiser. E se a viagem for boa, muito bem. Tá? Essa segunda questão que eu diria é quando o cara tem muito, a gente pode contornar esse problema. Outra questão cardiovascular. A ketamina é extremamente segura no que diz respeito ao aspecto cardiovascular. O que a gente observa é o aumento da pressão arterial, que não excede, na imensa maioria dos casos, 1 ponto, ou seja, 10 milímetros de mercúrio na sistólica e na diastólica. Tá? Eu acho que eu só vi um caso em que houve, de fato, um aumento significativo da pressão arterial. Era uma senhora de idade e eu sustei imediatamente o procedimento. Como tudo na medicina, a gente sempre vai se deparar com um caso... Claro, lógico. Um caso que foge à regra. Isso é parte... Todo mundo, 7 bilhões de genomas no mundo, a gente vai ter realmente alguém que vai responder mal em termos cardiovasculares Perfeito. Ou seja, é uma droga muito segura, né? É uma droga que a gente realmente pode eu até brinco com as pessoas dizendo o seguinte, você pega uma ampola de insulina e pega uma ampola de ketamina. Qual dos dois é mais perigoso? Eu, sinceramente, eu tenho mais medo da insulina. Com certeza. Você está entendendo? Porque o que pode acontecer com um cara que errar a dose da ketamina numa ampola é uma viagem. No máximo, exatamente. Aumento da pressão arterial discreto. Enquanto com a insulina você pode fazer uma hipoglicemia que pode vir a ser fatal. Perfeito. Rodrigo, tira uma dúvida para mim. Dentro do tratamento, né, contínuo com a ketamina, uma vez que eu elejo o paciente e que ele inicia o tratamento em si. Acho que, se eu não me engano, você me corrige, tá? Cada aplicação é feita uma vez por semana. Eu acho que essas aplicações elas seguram mais ou menos uma semana, vamos dizer assim. Mais ou menos, porque... Mais ou menos, né? Sérgio, eu sigo mais ou menos... Não existe nenhum protocolo internacional agora, até o presente, tá? Isso eu acho que é uma pergunta de $1 milhão. Qual será, assim como acontece com o ECT, o ECT tem um protocolo, tá? O Kalinowski preconiza de 10 a 18 aplicações, tá? Na época que eu era residente no Instituto de Psiquiatria, eram 12, mas o Kalinowski amplia isso de 10 a 18 aplicações, tá? Mas existe um protocolo. Claro que a medicina não se resume a protocolos e guidelines, que a gente lida também com casos muito graves, em que a gente precisa sair do protocolo. Mas o protocolo é uma referência, é um limite, né? Nós ainda não temos o mesmo com relação à ketamina. Se assemelha ao ST? A gente vai mais ou menos para esse lugar das 10 aplicações? Seria mais ou menos isso? Não. O que eu faço? Eu uso... O primeiro autor que eu comecei a pesquisar bastante a respeito foi o Zarate, que é Zarate, porque ele é argentino, se eu não estou enganado, tá? E ele faz o quê? Ele preconiza 2 a 3 aplicações semanais, ok? Num total, para ele, de 9. Entendi. Eu vejo que isso é insuficiente, tá? Você não percebe isso, né? Eu não percebo, porque para mim 9 é insuficiente. Tá. Eu vejo que 12 é um número razoável, mas conversando com a Scioli, conversando com o Del Porto, lá no Hospital das Clínicas, vocês, para vocês terem uma noção, a ketamina lá já não é mais estudada como uma medicação mental, né? Tá? Lá você não tem estudo duplo cego. Tem estudo duplo cego, claro.
mas não é isso. É um ambulatório de ketamina que funciona regularmente. Legal. Pô, interessante. Caramba, então já está bem adiantado. É muito adiantado. Bem adiantado. Não, essa coisa de que ainda estamos para saber, não. Já existe nos locais mais prestigiados na área da psiquiatria no Brasil, já existe um ambulatório específico para isso. Uhum. E nesse ambulatório ele me diz o seguinte, estranhamente, ele disse assim, Rodrigo, tem paciente que eu faço durante 90 dias. 90 dias. Tem paciente que eu faço durante 120 dias, dependendo da gravidade. Claro que ele vai fazer uma série inicial dessas 12 e depois ele começa a espaçar, como se estivesse fazendo uma espécie de manutenção. Certo. Uma outra coisa importante é que não se deve abandonar o tratamento farmacológico depressivo tradicional, por via oral, enquanto você está fazendo ketamina. Eu acho que você tem que usar todos os recursos possíveis. Tá? Só tem uma coisa. Parece que existe... se você está usando, por exemplo, o Hevia, né, a naltrexona, você meio que inativa o efeito da ketamina. Porque parece que no receptor NMDA existe um sítio opioide, né? que há uma interação. E parece que a ketamina também tem interação com receptores opioides. Tá? Então, não seria. Então, são coisas assim que a gente verifica. Não vejo nada com relação a IMAL, que é um grande fator limitante, né? Aqui no Brasil, tudo. A gente... exatamente. Né? Mas que IMAL é uma grande opção de tratamento também. Eu tenho pacientes usando IMAL e ketamina. Legal. Aquele paciente que você já tentou de tudo, né? Legal. IMAL, apesar de ser antigo, ainda é, na minha opinião... O Parnat, né? Que tem, né? Parnat, tá liberado, a gente tem o Parnat aqui. Antigamente a gente tinha o Aurorix, que era moclobemida, que era um IMAL reversível que não tinha eficácia. IMAL B, né? Nem chega perto. O Parnat funciona muito bem. Uma coisa importante, que isso talvez seja um pouco mais comum, é náuseas e vômitos, tá? Isso agora, com o lançamento, inclusive, da ketamina pela via intranasal, eu já fui a vários eventos, né? Estou participando da introdução dessa medicação aqui no Brasil. Eles já colocam, eu sempre coloquei em todos os eventos assim, e como lidar com os eventos adversos? E como lidar? Ninguém me respondia, até que eu comecei a ter respostas. Evento adverso para mim é a hipertensão arterial, que eventualmente pode acontecer, o estado dissociativo, que pode ser difícil de manejar, muitos pacientes podem agitar, e a questão das náuseas e vômitos. Tá? A hipertensão arterial, como eu falei, é muito, muito rara e, quando acontece, ela é discreta. O efeito dissociativo na via a via intranasal, ele é interessante porque ele é quase inexistente, pelo que pude ver. Eu fui a São Francisco, agora no último APA, e tive vários painéis sobre ketamina intranasal e verifiquei isso. E a questão dos vômitos, sim, eles deram bastante ênfase e preconizam o uso do Vonal. Como ondansetrona como o recurso para usar se houver essa questão de náusea. Então não é nada impeditivo, não costuma ser um efeito colateral impeditivo, né? Não. Tem uma outra via também, Rodrigo, que eu acho que o Acioli que está fazendo lá na Unifesp, que é a via subcutânea, né? Que eu acho que também diminui muito efeito colateral. Aí eu acho que permite até a aplicação semanal, se não me engano, né? Porque tem uma liberação mais prolongada, né? Costuma ter menos efeitos colaterais psicodélicos, né? Coisa nessa direção. Sim, porque é mais lento.
Mais lento, né? Pela É absorção. mais lento, por causa da absorção mais lenta. Né? Entendi. Só que tem uma coisa, em comparação com as duas, tá? Cada uma tem as suas vantagens e desvantagens. Quando eu estou com a via endovenosa e vejo que o paciente começa a ter efeitos adversos, eu suspendo e posso fazer um sedativo, já que eu estou com acesso venoso ali imediato, disponível. Já na via subcutânea, uma vez depositor. está lá e você não tem como tá tirar. Lá. Entendi. Entendeu? Entendi. Na via intranasal, a questão é que você usa doses muito baixas. Por quê? Quando a gente usa, o que a gente chama hoje de ketamina, uma coisa fundamental para a gente entender. Quando a gente compra Ketamin, Ketalar, as marcas disponíveis no mercado, a gente compra, na verdade, a mistura racêmica, como eu já falei anteriormente. A gente compra os enantiômeros. O pessoal lá da ketamina intranasal, eles isolaram um desses enantiômeros, tá? A esketamina, que tem 4 vezes mais afinidade pelo receptor. Então, você pode usar uma dose menor. Consequentemente, induzindo a menos efeitos colaterais. Então, ok, é interessante. Mas, mesmo assim, o que é absolutamente necessário é que ketamina deve ser feito em âmbito hospitalar ou, ao menos, na presença de um profissional qualificado. Um médico anestesista. Daqui a algum tempo você vai ter centro de dispensação de ketamina intranasal, onde não necessariamente você vai ter um médico fazendo a aplicação, mas um enfermeiro, ou seja, algo que você tem que ter cuidado. Vai ser o que acontece hoje. De maneira barateia, né, cara? Eu acho que isso aí é importante, né? Barateia o tratamento e deixa mais acessível. Exato. Né? Exatamente. Exatamente. Deixa eu falar uma coisa. É como se faz com o... A gente já estourou o nosso tempo aqui. Eu queria lançar uma última pergunta e aí vou abrir para o pessoal uns 5 minutos, 10 minutos. Acho que é interessante você mostrar esse livro, cara, primeiro, entendeu? Os livros deixa eu só falar de 3 livrinhos aqui, que são livros textos. Isso. Livros textos sobre ketamina, tá? Esse aqui é muito interessante, tá? Esse é um livro, eu diria, um livro texto propriamente dito, mas esse aqui é um interessantíssimo, porque, na verdade, é um livro mais de divulgação científica, não é um livro texto. Ele fala, inclusive, de experiência do Diogo Lara. Ele fala de gente... Ele fala da experiência do Diogo Lara com a ketamina por via sublingual. E comenta essa questão de, ao invés de fazer instilações, né, administração por via endovenosa ou subcutânea, por via oral, diariamente. Tá? Sinceramente, não querendo puxar a brasa nem ser ufanista, o melhor livro para a gente ter, o mais direto, eu sinto que o mais didático, é esse do professor Porto e do Astioli, que é simples, direto, não tem o que... São 3 referências bibliográficas que eu acho que são fundamentais para a gente entender como funciona, os usos. Legal. Essa última aí eu acho que é a melhor, né? Vamos dizer assim. Essa aqui pra prática, né? Essa aqui eu ganhei de presente. Isso aqui é quente. Legal. Quente. Fotografada. A minha última pergunta seria assim: existe algum estudo de follow-up que mostra que no médio e longo prazo, de repente, com o uso de ketamina, se você faz, por exemplo, no SCT, às vezes a gente faz um número de sessões específico, faz uma manutenção, mesmo assim o paciente ali na frente tem uma recorrência, a gente precisa fazer novamente, né? E existem estudos que mostram o quanto que isso pode impactar ou não pode impactar na pessoa, no cérebro, no comportamento, cognição, etc. Existe isso também com a ketamina ou ainda é muito, muito cedo, não existe ainda estudos maiores assim mostrando esse tipo de impacto? Olha só, eu não tenho ciência desse tipo de estudo. Apesar de você ter 20 anos, né? E ter 14 estudos de meta-análise, veja, 14 estudos de meta-análise nos 5 continentes, não me lembro de ter visto um estudo de coorte
acompanhando os pacientes submetidos à ketamina nesse follow-up. É uma pergunta até para que eu mesmo venha a pesquisar e poder responder numa outra ocasião. Assim, quero agradecer muito, viu, Rodrigo, a tua presença, a tua gentileza de estar aqui. Mais uma vez, assim, Eu que agradeço. eu conheci o Rodrigo há pouco tempo e a gente teve muita afinidade. E ele é um cara que está mostrando aí um conhecimento gigante. Eu acho que isso agrega muito valor para todo mundo aqui. Palestra boa, a gente não percebe o tempo, né, cara? Eu, pelo menos, cheguei aqui no final e falei, caramba, 5 minutos, tem tanta coisa para ver, tanta coisa para falar. Mas acho que a gente conseguiu passar uma mensagem legal. Eu vou abrir aqui para o pessoal, tá, Gustavo? Tá. Abre para o pessoal aqui 5, 10 minutinhos. Pode ser, Rodrigo? Você segura aí mais um pouquinho? 5, 10 minutinhos para a gente poder ouvir algumas perguntas, tentar responder, de repente, no máximo 2, 3 perguntas, assim, para a gente poder encerrar o nosso programa de hoje, tá bom? Beleza. Tá bom, pode abrir. Quem quiser abrir o microfone, se identificar e perguntar, fica à vontade. Se ninguém quiser, também não tem problema nenhum. Aí pergunto eu, aí quem vai usar sou eu. Beleza. Se eu puder chamar aqui, não sei se está ali, doutor Leonardo. Leonardo Lessa. Leonardo Lessa. Rodrigo, E aí? eu não Tem posso que acrescentar alguma coisa? Eu não posso abrir minha câmera porque o Sérgio, acho que ele se sentiu ofendido com a minha beleza. Ele fechou a minha câmera, eu não consigo abrir mais. Rapaz, isso é caso antigo, Sérgio, não abre assim, Léo, para as pessoas, Léo. Coisa feia. Se você não abrir a minha câmera, agora eu vou conseguir. Agora ele me habilitou. Não é brincadeira, não é verdade isso. É verdade, olha só. Olha só. Quem é que resiste? Quem é que resiste? Aí. Rodrigo, boa noite, obrigado aí. Valeu, galera. Rodrigo, tem muitas questões, né? A gente troca algumas experiências, né, de hoje sobre ketamina, né? E, assim, a experiência que a gente tem com ketamina é que o paciente que vem para fazer ketamina é aquele paciente que já tentou, eu acho que todo o DEF, né, de psicofármacos, né, ele já usou todos os antidepressivos, todas as associações, já fez ACT, é um paciente grave, né? Como é a história recorrente das medicações que chegam ao mercado para tratamento de pacientes deprimidos, né? A pergunta que eu te faço é uma pergunta assim: você tem uma sensação, talvez, da ketamina como uma medicação que possa atuar modificando a responsividade desses pacientes aos antidepressivos os quais ele anteriormente já tinha utilizado? Quer dizer, existe algum aspecto neuromodulatório, vamos colocar em termos gerais, né, que pudesse ser estabelecido pelo uso da ketamina, né? Porra, Lessa, você me passou uma bola na boca do gol. Essa pergunta é ótima, porque, vamos lá, a ketamina. Aí eu vou poder falar rapidamente sobre pelo menos um aspecto, tá, do mecanismo de ação dela. É muito simples. A ketamina, ela tem um efeito de modulação do funcionamento de bomba de recaptação de noradrenalina, serotonina e dopamina. Veja bem. Então, vem ao encontro do que você está falando. Ou seja, aquele paciente que era previamente responsivo a antidepressivos, que tem como objetivo a ação sobre monaminas, pode se tornar responsivo por conta deste efeito da ketamina. A ketamina é como se fosse um canivete suíço. Eu diria que até o presente momento, se eu parar para pensar, por isso que seria longo e complexo eu colocar aqui, ela tem pelo menos uns 5 a 6 mecanismos de ação diferentes. Segundo aspecto, a ketamina, ela parece que tem um efeito, além de atuar na bomba de recaptação de noradrenalina, serotonina e dopamina, ela também teria efeito sobre receptores específicos para esses neurotransmissores. Isso vem de encontro ao que você está me perguntando, ok? Então, a observação é que, clinicamente falando,
pacientes antirresistentes a determinadas medicações voltam a ficar sensíveis a elas com o uso da ketamina. Então, a ketamina devolve ou estabelece alguma... Perfeito. Concomitante. Uso concomitante, tá? E há uma coisa fundamental, é que a gente se esquece que a gente tem sempre, qualquer neurônio produtor de noradrenalina, serotonina, dopamina, ele tem sempre, para modular a atividade dele, um interneurônio GABA. E esse interneurônio GABA, ele é modulado, ele tem receptores para glutamato, NMDA. Então, você faz o quê? Você bloqueia esse receptor e você bloqueia a inibição. Quando você bloqueia a inibição, escuta bem, o que acontece? Quando você bloqueia a inibição, você estimula. Então, você aumenta a liberação desses neurotransmissores. Então, faz todo sentido que aquele paciente que tomava, vamos colocar, um padrão ouro, a nortriptilina, um tricíclico, ou uma fluoxetina, que é um outro padrão ouro no campo dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que eles vão funcionar melhor. Porque eu quebrei esse aspecto inibitório dos receptores GABA sob a liberação de serotonina, noradrenalina. Então, você me passou a bola para o gol, eu chutei. Foi combinado, né? Foi combinado, eu liguei para ele antes. Você sabe que a primeira vez que eu usei ketamina foi na faculdade. Eu fazia lá na UF um procedimento anestésico usando camundongos. É uma pesquisa de imunologia, mas eu usava ketamina como um agente anestésico, né? E eu chegava na rua Buenos Aires, com essa minha barba aqui de revolucionário, e eu comprava Ketalar sem nenhum problema. Não apresentava. Que coisa impressionante, né? Eu comprava, não usava nem documento de identidade, né? Assim, era uma coisa. Hoje, para comprar, a gente tem feito lá na clínica, a gente tem feito ketamina subcutânea, né? E para comprar a ketamina, hoje você tem que apresentar até documento de antecedente criminal, quase, né? Porque você tem que garantir que o uso da substância ela vai ser feito em condições instaladas, não é, que são compatíveis com os riscos eventualmente relacionados a ela, né? Eu acho que o Rodrigo pontuou bem, né, assim, em relação ao manejo dos efeitos colaterais. O Rodrigo conhece essa substância muito bem, né? A presença de um vonal, eventualmente um antihipertensivo, eventualmente um neuleptil em gotas para o manejo da ketamina subcutânea, né, que é como a gente tem feito o uso da mistura ratêmica, é um manejo muito simples, né? Eu acho que o mais complexo ainda é a perspectiva, né, de você ter uma autorização que passe por uma questão que não seja só off-label, especialmente para o Brasil, né? Quer dizer, que você possa ter uma autorização mais ampliada e estabelecida pela Anvisa. E eu acho que é questão do custo, né? Porque a gente está falando de um acesso que, infelizmente, é um acesso muito limitado em função do custo que se estabeleceu pelos critérios de restrição do acesso à compra, né? Então, isso vai ser, eu acho que, especialmente para a ketamina nasal, a gente já tem um indicativo de que vai ser uma substância muito cara, né? Então, infelizmente, não vai ser acessível para todo mundo, né? Legal, Léo. Uma coisa importante, há um outro efeito que talvez seja um efeito persistente, que a gente sabe que a ketamina ela promove a formação de espículas neuronais, ela promove a neuroplasticidade, ela aumenta a atividade de regiões pré-frontais, ou seja, ela tem um efeito de cognitive enhancement, ou seja, a gente sabe que um dos aspectos que hoje a gente está dando mais atenção na depressão é a questão do comprometimento cognitivo, que existe em paralelo e às vezes persiste, mesmo quando o paciente se acredita completamente em remissão. E eu acho que isso também deve ter isso que você está falando, assim, a pessoa se torna mais suscetível ao efeito de antidepressivos que previamente não tinham tanto efeito assim, por conta dessa modificação
vamos dizer assim, do circuito, do neurocircuitry, especialmente em regiões frontais. Tá? Obrigado, que aí você me ajudou. Colpei um monte de slide aqui com a sua pergunta. Foi combinado. Não tem graça. Olha, são 8:55, eu acho que é um bom horário. Eu só queria dar um fechamento, assim, o Rodrigo falar, e eu abro para você falar também, que eu, pelo menos como psiquiatra, assim, eu fico muito feliz de ver a ketamina entrando e gerando esse rebuliço, porque a gente, mal ou bem, a gente está quebrando com todo um paradigma, né, que você volta a utilizar uma substância que tem um perfil psicodélico dentro da psicofarmacologia formal, né, assim, não existe mais aí tanta resistência a esse tipo de utilização, de observação, né, e de tentativa mesmo de fazer com que aquilo ali se transforme em ciência, né? Politicamente é possível hoje fazer isso, acho que isso há pouco tempo atrás não era tão possível, e quebrando também com os mecanismos de ação dos antidepressivos que já estão muito batidos, né? Assim, é tudo uma grande repetição, uma grande variação muito pequena de um para o outro, você coloca ali um radicalzinho, tira um radicalzinho, né? Faz uma coisa ficar mais estaminérgica, menos, né? E na verdade acaba sendo quase que mais do mesmo, né? Eu acho que a gente abre aí uma possibilidade de um modelo novo de tratamento, pelo menos para pesquisa, se não for a ketamina a grande substância, pelo menos que ela abra, né, caminhos assim para pesquisas mais voltadas, de repente, para uma substância que atue mais no receptor NMDA e, de repente, não tenha tantos efeitos colaterais, né, que seja diferente da ketamina, que já chegou estigmatizada, né, pela questão mesmo aí do abuso. Então, eu acho que pode ser um grande lugar de estudo, e fico muito feliz assim que você faça, que o Léo entrou aqui, que eu induzi a fazer a pergunta, né, também está fazendo. Eu acho que são duas pessoas que são referência aqui na execução desse tipo de tratamento. Então, eu estou muito entusiasmado, feliz e agradecido aí por você dar essa aula para a gente, tá bom? Eu acho que foi muito bom, muito bom. Tá? Eu curti muito, eu tenho certeza que o pessoal curtiu bastante também. E queria deixar com você uma palavra final para você dar o teu fechamento. Bom, eu queria simplesmente agradecer. Faz um bom tempo que eu não tenho essa oportunidade de fazer uma live. O que eu acho fundamental é que a gente tem que pensar que a psiquiatria precisa de mudar alguns paradigmas. Como você acabou de falar, a gente praticamente 40 anos trabalhando só com antidepressivos baseados em monoaminas, quando que a gente deve ter várias outras formas de intervir sobre depressão. Tá? E é interessante que há derivados e congêneres da ketamina que estão no pipeline aí, que provavelmente vão suprir essas necessidades não atendidas, inclusive com menos efeitos adversos e com menos desse estigma de droga de abuso. Tá? E essa coisa que eu acho que é fundamental é que a ação rápida, que, como eu disse anteriormente, a gente tem ação rápida em várias outras especialidades da medicina, quando que na psiquiatria a gente tinha sempre um gap. Por mais que fosse o ECT, ele tem um tempo de latência também. Enquanto hoje, com a ketamina, a gente pode atuar em questão de horas, na melhoria de sintomas que são de importância fundamental para a vida e para a integridade física do paciente. Aí eu coloquei aqui uma frase em latim, que é Omnia Sol Temperat, que é do meu sitezinho, que eu estou montando devagarzinho, que quer dizer em latim, o sol aquece a todos. Ou também pode ser interpretado como o sol brilha para todos, que é exatamente, eu acho que todo mundo precisa